E aqui no Ocidente a gente não tem esse modelo de mentoria dessa forma tradicional que existiu por muito tempo, né? Que ainda existe lá na parte mais oriental, né? Na Índia, etc., naquela região. Então, na nossa cultura, a gente tem uma tendência de oscilar entre extremos, né? E até falando de uma coisa mais cultural. Porque, por um lado, a gente tem essa ideia, né, essa busca de sermos independentes, a gente vive uma cultura de buscar essa independência, né, essa coisa de eu consigo fazer, a gente celebra culturalmente, né, essa ideia de individualidade. Então, não vou me aprofundar mais muito nisso, né? Mas isso mostra muito um resultado que é político, que é cultural, neoliberal que a gente tem aqui no Ocidente, né? Só que ao mesmo tempo, do outro lado desse extremo, a gente tem uma dependência também muito grande, né? Existe uma codependência nas nossas relações, existe também uma para algumas pessoas, né, para muita gente, uma tendência de perder um pouco o senso de individualidade e socialmente, muitas vezes, a gente espera que alguém resolva um problema, né, pra gente. Muitas vezes esses problemas que são coletivos, né? E se todo mundo espera alguém resolver o problema, aí a gente segue nessa dependência e nessa espera. E aí fica muito confortável a gente se submeter a uma figura de autoridade. E aí eu falo isso num aspecto social, cultural, político, etc., que é a nossa realidade aqui no Ocidente, como coletivo, né, como cultura. E aí fica difícil achar um meio termo que acaba existindo nesses lugares que essas tradições sobrevivem por muito tempo, né, por milênios. Então, na Índia, por exemplo, né, no Oriente em geral, existe essa celebração da individualidade, só que isso coexiste, existe esse meio termo, porque existe também esse profundo respeito com os sábios, né? As pessoas que vivem com sabedoria, né? Que vivem esses ensinamentos por décadas. E aí existe esse lugar de encontro, né, da individualidade e de se inspirar, de conviver, de buscar esse ensinamento a partir de quem viveu esse caminho, né, traçou esse caminho. Então, isso vem muito dessa tradição, dessa relação do mestre e discípulo, né, do Parampara, que tem o ensinamento sendo compartilhado do professor, do mestre para o aluno, que está convivendo ali com aquele mestre por muitos anos. Então, o mestre também conhece o discípulo, né? Sabe quais são os pontos mais delicados do discípulo, sabe onde que tem um trabalho a ser feito. Então, esse trabalho que a gente tem aqui, né, na nossa forma de viver, na nossa cultura, é de tentar achar esse lugar meio termo, da gente poder contar com a gente, né, entender o lugar da nossa individualidade, de buscar o aprendizado, né, de aprofundar o nosso conhecimento e de como isso ultrapassa um momento de estudo e de prática para que isso reverbere na nossa forma de viver e ter essa inspiração e essa orientação, mais do que inspiração, uma orientação também de quem já testou e de quem vive dessa forma, né? Então, esse trabalho de achar esse meio termo é importante pra gente,